Brigitte Bardot, um dos maiores ícones do cinema e símbolo de beleza e rebeldia do século XX, está prestes a revelar algo que vai mexer com você. Aos 89 anos, a eterna musa francesa finalmente admitiu o que todos nós suspeitávamos por décadas. Sua vida foi marcada por glamour, escândalos e uma luta incansável pelos direitos dos animais, mas por trás do brilho e das polêmicas, há segredos que ela manteve guardados até agora. Seus romances explosivos, declarações controversas sobre maternidade e até suas opiniões que dividiram o mundo, tudo isso é apenas o começo. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nas declarações mais impactantes de Bardot, que estão fazendo o mundo inteiro falar. Mas antes de começarmos, quero pedir um favor especial a você que está assistindo. Se você é apaixonado por histórias intrigantes e revelações como essa, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Isso não só ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, mas também mostra para o YouTube que nosso conteúdo merece ser destacado. Além disso, se você quiser apoiar o canal ainda mais, considere enviar um Super Thanks. É uma maneira incrível de nos ajudar a continuar trazendo conteúdos únicos. E se não puder contribuir financeiramente, sem problemas. Basta comentar o que mais te surpreendeu ao longo do vídeo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, fique até o final, porque a última revelação vai mudar completamente a maneira como você enxerga Brigitte Bardot. Brigitte Anne-Marie Bardot nasceu no dia 28 de setembro de 1934, em Paris, França, sob o signo de Libra. Desde o início, sua chegada ao mundo foi cercada por expectativas e traços de uma educação rigorosa que moldariam sua personalidade e trajetória de vida. Filha de Louis Bardot, um industrial francês de sucesso, e Anne-Marie Mussel, uma mulher refinada com profundo interesse por cultura e arte, Brigitte cresceu em um ambiente que misturava tradição, disciplina e acesso privilegiado às artes. Seu berço, localizado em uma família burguesa, refletia os valores conservadores de uma sociedade francesa pós-Primeira Guerra Mundial, mas também oferecia oportunidades que plantariam as primeiras sementes de sua futura fama. Desde muito pequena, Brigitte demonstrou traços de uma personalidade criativa e intensa. Embora sua família fosse conservadora, sua mãe enxergava na filha uma promessa de elegância e talento. Anne-Marie era rigorosa em relação à postura e à aparência de Brigitte, ensinando-lhe os valores tradicionais que acreditava serem indispensáveis para uma mulher jovem na sociedade da época. Porém, essa criação disciplinada muitas vezes se chocava com o espírito livre de Bardot, algo que mais tarde seria uma característica central de sua persona pública. A infância de Brigitte foi vivida em meio à agitação de Paris, onde ela desenvolveu um gosto precoce pelas artes. Seu interesse por dança, em particular, tornou-se evidente ainda na infância. Aos 7 anos, sua mãe a matriculou em aulas de balé, acreditando que isso a ajudaria a desenvolver graça e disciplina. A pequena Brigitte rapidamente se destacou como uma aluna promissora, com uma combinação de talento natural e dedicação. Apesar de sua timidez inicial, ela encontrou no balé uma forma de expressão que a ajudava a superar o medo de se expor. Essa paixão pela dança seria uma das bases de sua carreira e também um refúgio emocional em momentos desafiadores. Seus anos escolares, no entanto, não foram tão fáceis. Brigitte era uma criança introspectiva e muitas vezes se sentia deslocada entre colegas. Com cabelos loiros brilhantes e olhos expressivos, já chamava a atenção por sua beleza incomum, mas isso também a tornava alvo de invejas e críticas. Ela descreveu em entrevistas posteriores que esses anos foram marcados por sentimentos de inadequação, especialmente devido às altas expectativas de sua mãe e o perfeccionismo exigido em casa. Essa combinação de pressão familiar e isolamento social contribuiu para a formação de uma personalidade complexa e, muitas vezes, contraditória. Ao mesmo tempo que desejava agradar os outros, especialmente sua mãe, Brigitte também ansiava por liberdade e autonomia, sentimentos que ecoariam em suas escolhas futuras. Quando completou 13 anos, Brigitte foi aceita na renomada escola de balé dirigida por Boris Kniazev, um dos grandes nomes da dança clássica da época. Esse foi um marco importante em sua vida,
A intensidade do treinamento, que exigia horas de prática rigorosa, era extenuante, mas ela persistiu com uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. A dança, para Brigitte, era mais do que uma atividade. Era um escape da rotina e das pressões familiares. Durante esses anos, ela começou a moldar não apenas sua habilidade física, mas também uma presença cênica que, mais tarde, a tornaria um ícone. No entanto, foi também nesse período que Brigitte começou a enfrentar os primeiros desafios com sua autoimagem. Vivendo em um ambiente onde a aparência e a perfeição física eram constantemente enfatizadas, ela desenvolveu uma relação complicada com seu próprio corpo. Em diversas entrevistas ao longo da vida, Bardot revelou que, na adolescência, lutava contra inseguranças e frequentemente se sentia insuficiente. Apesar de sua beleza evidente para os outros, ela raramente se via como especial. Essa visão contraditória de si mesma foi uma constante ao longo de sua vida e influenciou tanto sua carreira quanto suas relações pessoais. Aos 15 anos, sua vida tomou um rumo inesperado quando sua mãe, que tinha contatos no mundo da moda, organizou para Brigitte uma sessão de fotos com um renomado fotógrafo. As fotos chamaram a atenção de diretores de revistas de moda e, pouco tempo depois, Brigitte apareceu na capa da prestigiosa Elle, uma das publicações mais influentes da época. Essa aparição foi um divisor de águas para a jovem Bardot. Embora ainda fosse uma adolescente, sua beleza magnética e aura de inocência, combinada com um toque de sensualidade, começaram a atrair olhares, transformando-a rapidamente em um rosto desejado pela indústria da moda. Essa exposição inicial a projetou para o mundo do cinema. Diretores e produtores ficaram fascinados por sua aparência única e sua presença cativante. Seu futuro marido, Roger Vadim, foi um dos primeiros a notar seu potencial e começou a incentivá-la a considerar uma carreira cinematográfica. Na época, Bardot ainda era uma jovem que sonhava com a dança, mas aos poucos começou a se interessar pela ideia de atuar. Sua timidez inicial em frente às câmeras era notável, mas Vadim viu algo em Bardot que outros não viam, uma estrela em potencial. Ele a incentivou a investir na carreira cinematográfica, ajudando-a a se preparar para audições e introduzindo-a a pessoas influentes na indústria do cinema francês. Mais do que um mentor, Vadim foi o primeiro grande amor de Bardot, e seu relacionamento não apenas moldou sua vida pessoal, mas também lançou as bases para sua trajetória profissional. A estreia de Brigitte no cinema aconteceu em 1952, com um papel modesto na comédia Le Trou Normand. Apesar de ser um filme pequeno, ele foi suficiente para mostrar seu potencial. Sua performance chamou a atenção de diretores e produtores, e ela começou a ser escalada para papéis secundários em diversas produções francesas. Esses primeiros anos no cinema foram cruciais para que Bardot ganhasse experiência e se familiarizasse com as demandas do meio cinematográfico. Apesar de seu talento estar ainda em desenvolvimento, sua beleza natural e magnetismo já a destacavam, mesmo em papéis menores. Mas foi em 1956 que Brigitte Bardot se tornou uma estrela de verdade, quando estrelou o filme E Deus Criou a Mulher, dirigido por Roger Vadim. O longa foi um marco não apenas para a carreira de Bardot, mas também para o cinema mundial. Ambientado na ensolarada Saint-Tropez, o filme apresentou Bardot como Juliette, uma jovem livre e sedutora que desafiava as normas sociais da época. Sua interpretação, cheia de naturalidade e provocação, revolucionou a forma como as mulheres eram retratadas nas telas. O filme foi criticado por setores mais conservadores, que o consideraram imoral, mas essa mesma controvérsia o transformou em um sucesso de bilheteria. Bardot, com sua dança descalça sob o sol do Mediterrâneo, tornou-se um símbolo de liberdade e sensualidade, capturando a imaginação do público mundial. A partir daí, Brigitte Bardot rapidamente ascendeu ao status de ícone internacional. Durante os anos seguintes, ela estrelou uma série de filmes que solidificaram sua posição como uma das maiores estrelas do cinema europeu. Produções como Une Parisienne, de 1957, Babette vai à Guerra, de 1959, e A Verdade, de 1960, mostraram diferentes facetas de sua habilidade como atriz, desde comédias leves até dramas intensos. Em A Verdade,
Sua atuação foi amplamente aclamada, rendendo-lhe uma indicação ao BAFTA. Nesse período, Bardot não era apenas uma estrela de cinema, ela era um fenômeno cultural, uma mulher que definia tendências e inspirava artistas, músicos e escritores ao redor do mundo. No entanto, a ascensão meteórica de Bardot ao estrelato também trouxe desafios. À medida que sua fama crescia, sua vida pessoal passou a ser constantemente examinada pela mídia. A atenção incessante dos paparazzi e a invasão de sua privacidade começaram a pesar sobre ela. Ao mesmo tempo, Bardot enfrentava críticas tanto do público quanto da indústria. Embora fosse celebrada por sua beleza e presença de tela, muitos questionavam sua habilidade como atriz. Essa dualidade, ser vista como uma estrela, mas não necessariamente como uma atriz séria, foi algo que a incomodou ao longo de sua carreira. Mesmo assim, Bardot continuou a trabalhar em ritmo frenético. Durante os anos 1960, ela consolidou ainda mais sua posição como um ícone do cinema e da moda. Seu estilo pessoal, cabelos loiros desgrenhados, olhos marcados com delineador e vestidos sensuais, tornou-se um modelo de elegância e liberdade, copiado por mulheres em todo o mundo. Em filmes como Contempt, de 1963, dirigido por Jean-Luc Godard, ela provou sua versatilidade e capacidade de colaborar com grandes nomes do cinema. Nesse longa, Bardot interpretou uma mulher complexa e emocionalmente conflitante, uma performance que lhe rendeu elogios da crítica e solidificou seu legado artístico. Apesar de sua fama e sucesso, Bardot nunca se sentiu completamente confortável com o papel de estrela de cinema. Em entrevistas, ela frequentemente expressava insatisfação com a superficialidade de Hollywood e a pressão de ser constantemente avaliada por sua aparência. Ela descreveu o estrelato como uma prisão dourada, onde, apesar de todo o glamour e riqueza, sentia-se isolada e incompreendida. Essa sensação de insatisfação começou a se manifestar em seu trabalho, à medida que Bardot se tornava mais seletiva em relação aos projetos que aceitava. Apesar de sua beleza icônica e o fascínio que exercia sobre o público, Bardot tinha uma vida pessoal marcada por altos e baixos, escolhas controversas e uma luta constante para equilibrar sua liberdade individual com as expectativas sociais e emocionais que a rodeavam. Seu primeiro grande amor foi Roger Vadim, o cineasta que desempenhou um papel fundamental em sua ascensão ao estrelato. Brigitte conheceu Vadim quando tinha apenas 15 anos e ele, 22. A paixão entre os dois foi instantânea. Mas, devido à idade dela, o relacionamento inicialmente enfrentou resistência da família Bardot. Após muita insistência, seus pais finalmente consentiram. E Brigitte casou-se com Vadim em 1952, aos 18 anos. Esse casamento foi um marco em sua vida, não apenas porque representava sua primeira experiência de amor adulto, mas também porque Vadim a ajudou a descobrir e explorar sua identidade como artista. Ele não era apenas seu marido, mas também seu mentor, incentivando-a a assumir papéis ousados e a não temer as críticas. Apesar disso, o relacionamento deles não era livre de conflitos. Vadim, um homem charmoso e conhecido por seu estilo de vida boêmio, tinha uma visão aberta sobre relacionamentos, algo que mais tarde levaria ao fim do casamento. Após o divórcio de Vadim em 1957, Bardot embarcou em uma série de romances que frequentemente faziam manchetes nos tabloides. Sua ligação com Jean-Louis Trintignant, seu colega de elenco em É Deus Criou a Mulher, foi particularmente intensa. Na época, Trintignant era casado e o caso deles gerou polêmica e especulação incessante da imprensa. Apesar da paixão, o relacionamento não durou muito, especialmente porque Bardot começou a se envolver com outros homens, incluindo o músico Gilbert Bécaud e o ator Jacques Charrier. Seu relacionamento com Jacques Charrier, que culminou em casamento em 1959, foi outro capítulo significativo de sua vida pessoal. Charrier parecia oferecer a Bardot um tipo de estabilidade que ela não havia experimentado antes, e o casal teve um filho, Nicolas, em 1960. No entanto, a maternidade trouxe um grande conflito interno para Bardot. Em várias entrevistas ao longo dos anos, ela revelou que nunca se sentiu preparada para ser mãe e que o nascimento de Nicolas foi mais uma imposição social do que um desejo pessoal.
Ela frequentemente descrevia a experiência como opressiva e sua relação com o filho foi marcada pela distância emocional. Nicholas foi criado principalmente pelo pai e pelos avós paternos, enquanto Bardot continuava a focar em sua carreira e em sua busca por liberdade pessoal. Suas declarações sobre a maternidade geraram críticas severas da mídia e do público, que consideravam sua postura incomum e controversa para a época. Após o término de seu casamento com Charrier, Bardot continuou a viver relacionamentos intensos e muitas vezes conturbados. Entre os anos 1960 e 1970, ela teve romances com figuras proeminentes, incluindo o cantor Serge Gainsbourg. A relação deles, embora breve, foi artística e explosiva. Juntos, eles criaram a icônica música Je t'aime, moi non plus, uma obra carregada de sensualidade e provocação que capturava perfeitamente a essência de Bardot como mulher e ícone cultural. Apesar da química, o romance não evoluiu para algo mais duradouro, mas os dois permaneceram amigos ao longo dos anos. Bardot também teve um relacionamento com o ator Sami Frey, que foi outro exemplo de sua busca por intensidade emocional. Ela frequentemente descrevia seus relacionamentos como combustíveis para sua vida, mas também como fontes de sofrimento. Embora Bardot fosse vista como uma mulher confiante e independente, ela muitas vezes revelou em entrevistas que enfrentava sentimentos de solidão e uma dificuldade constante em encontrar equilíbrio em sua vida amorosa. Nos anos 1970, Bardot começou a se afastar das câmeras e a buscar um propósito maior além do cinema e de seus relacionamentos. Durante esse período, ela conheceu e se casou com Günter Sachs, um playboy e fotógrafo alemão. Sachs era conhecido por seu estilo de vida extravagante, e o casamento deles era frequentemente descrito como um conto de fadas moderno. No entanto, apesar do glamour, a relação foi breve, e eles se divorciaram em 1969. Bardot continuava a lutar contra as expectativas de uma vida convencional, algo que ela sentia ser incompatível com sua personalidade livre e indomável. Além de seus casamentos e romances, a vida pessoal de Bardot também foi marcada por sua relação com a imprensa e o público. Desde o início de sua carreira, ela foi cercada por uma intensa atenção da mídia, que muitas vezes invadia sua privacidade e distorcia suas palavras. Bardot era regularmente fotografada em momentos íntimos e perseguida por paparazzi, o que gerava um enorme estresse emocional. Em resposta, ela desenvolveu uma relação complicada com a fama, frequentemente descrevendo-a como uma prisão dourada. Apesar de desfrutar do poder e da influência que sua imagem lhe proporcionava, ela também sentia que havia perdido sua individualidade para o público. A partir dos anos 1980, Bardot começou a se afastar definitivamente da vida pública e a dedicar-se à defesa dos direitos dos animais. Esse novo propósito se tornou uma das paixões centrais de sua vida e uma forma de encontrar significado além do glamour e das relações amorosas. Apesar disso, sua vida pessoal continuou a ser um tema de fascínio para o público e a mídia. Ela frequentemente enfrentava críticas por suas opiniões francas e por sua postura em relação a temas polêmicos, mas nunca se esquivou de ser autêntica. Durante os anos 1950 e 1960, Bardot já enfrentava polêmicas por seu comportamento fora dos padrões conservadores da época. Como uma mulher que encarnava sensualidade e liberdade, ela desafiava as normas sociais e era frequentemente criticada por sua ousadia. Paparazzi a perseguiam implacavelmente, documentando cada detalhe de sua vida pessoal, de seus romances a momentos íntimos. Essa atenção incessante gerou tensões e desgastes emocionais que, mais tarde, Bardot descreveria como sufocantes. Embora seu status como ícone cultural fosse inegável, o preço da fama era alto. As manchetes nem sempre eram favoráveis, e a mídia frequentemente a retratava como uma mulher perigosa por sua independência e por sua recusa em se submeter às convenções sociais. Uma das primeiras grandes polêmicas envolvendo Bardot surgiu no contexto de sua vida amorosa. Em uma época em que o divórcio e os relacionamentos extraconjugais eram tabu, Bardot não escondia seus romances. Seu caso com Jean-Louis Trintignant, enquanto ele ainda era casado, foi amplamente condenado pela sociedade francesa. Mais tarde, sua postura aberta sobre sua falta de inclinação para a maternidade
especialmente após o nascimento de seu filho Nicholas, gerou uma reação furiosa do público. Em suas memórias, Bardot descreveu a maternidade como algo que ela nunca desejou, e sua relação distante com o filho foi um tema que alimentou críticas por décadas. Essas declarações foram vistas como chocantes para os padrões da época e contribuíram para sua imagem de figura polêmica. Na esfera profissional, Bardot também enfrentou críticas constantes. Embora sua beleza e carisma fossem universalmente reconhecidos, muitos críticos de cinema questionavam sua habilidade como atriz. Enquanto alguns viam seus papéis como revolucionários e desafiadores, outros a consideravam uma figura superficial, explorada pelo cinema apenas por sua aparência. Bardot sentia profundamente essas críticas e frequentemente expressava sua frustração com a indústria do entretenimento, que, segundo ela, havia mais como um produto do que como uma artista. Essa dualidade, ser celebrada e ao mesmo tempo subestimada, foi um fator que contribuiu para seu gradual afastamento do cinema. Outro ponto crucial em sua trajetória foram as questões de privacidade. Bardot era constantemente perseguida por paparazzi, o que tornava impossível para ela ter momentos de tranquilidade. A invasão de sua privacidade alcançou níveis alarmantes, com fotógrafos escalando muros e utilizando lentes de longo alcance para capturá-la em momentos vulneráveis. Em um episódio particularmente notório, Bardot encontrou um fotógrafo escondido em sua casa, algo que a deixou profundamente traumatizada. Esse tipo de situação era comum para Bardot, que muitas vezes descrevia sua vida como uma prisão dourada, onde a liberdade era um luxo inalcançável. Nos anos 1970, após 2 décadas no centro das atenções, Bardot começou a mostrar sinais de esgotamento. Sua relação com a mídia se deteriorava cada vez mais, e ela começou a expressar publicamente sua insatisfação com a fama. Em entrevistas, Bardot falava sobre o vazio que sentia apesar de sua carreira bem-sucedida. Ela descrevia o mundo do cinema como superficial e vazio, e dizia que não encontrava mais alegria em atuar. Essa insatisfação culminou em 1973, quando, aos 39 anos, Bardot anunciou sua aposentadoria do cinema. Sua decisão foi chocante para muitos, especialmente porque ela ainda era uma das atrizes mais populares do mundo. No entanto, para Bardot, deixar o cinema era uma questão de sobrevivência emocional. Após sua aposentadoria, Bardot passou a se dedicar à defesa dos direitos dos animais, uma causa que se tornaria a paixão central de sua vida. Fundou a Fundação Brigitte Bardot em 1986, que luta contra a crueldade animal em diversas formas, incluindo a proibição de caças e práticas de maus-tratos. Embora essa nova fase de sua vida fosse vista como inspiradora por muitos, Bardot continuou a atrair controvérsias. Suas declarações sobre questões sociais e políticas frequentemente geravam críticas e processos judiciais. Bardot foi condenada várias vezes por incitação ao ódio racial devido a comentários considerados ofensivos sobre imigrantes e minorias na França. Esses episódios mancharam sua reputação e muitos começaram a vê-la de forma negativa, apesar de suas contribuições para a proteção animal. Bardot também enfrentou críticas por suas opiniões sobre feminismo. Enquanto era vista como uma figura que desafiava normas de gênero e promovia a liberdade feminina, Bardot rejeitava o rótulo de feminista. Ela frequentemente fazia declarações que iam contra os princípios feministas tradicionais, afirmando que não se via como uma mulher politizada ou como alguém que queria liderar um movimento. Essas opiniões dividiam o público e criavam uma relação ambígua entre Bardot e seus fãs. Embora seja conhecida mundialmente por sua beleza e carreira cinematográfica, Bardot dedicou grande parte de sua vida, após sua aposentadoria, a lutar pelos direitos dos animais. Esse trabalho não apenas a redefiniu como figura pública, mas também destacou sua determinação em usar sua fama para promover causas que ela considera importantes. Sua jornada como ativista animal começou ainda nos anos 1970, mas foi após deixar o cinema em 1973 que sua dedicação a essa causa ganhou força, tornando-se sua missão de vida. Bardot sempre teve uma afinidade natural com os animais. Desde a infância, ela se sentia profundamente conectada ao mundo natural e demonstrava compaixão por criaturas que muitas vezes eram negligenciadas ou maltratadas. No entanto,
Foi durante os anos de sua carreira cinematográfica que ela começou a perceber as injustiças que os animais enfrentavam. Trabalhar em locações ao ar livre e interagir com diferentes espécies a fez desenvolver uma maior consciência sobre o sofrimento animal, especialmente na indústria de entretenimento, moda e alimentação. Essas experiências plantaram as sementes de um compromisso que mais tarde se tornaria central em sua vida. Após se aposentar do cinema, Bardot decidiu dedicar sua energia e recursos à causa animal. Ela acreditava que a fama e o reconhecimento que havia conquistado poderiam ser usados para chamar atenção para as atrocidades cometidas contra os animais. Inicialmente, ela começou a apoiar organizações existentes, mas logo percebeu que queria fazer mais. Bardot começou a financiar resgates de animais, a denunciar práticas cruéis e a usar sua voz para pressionar governos e instituições a implementar mudanças. Seu envolvimento era tão pessoal quanto profissional. Ela participava ativamente de campanhas e muitas vezes visitava abrigos e locais onde os animais estavam em condições precárias. Uma das primeiras grandes campanhas de Bardot foi contra o uso de peles de animais, especialmente a pele de foca. Nos anos 1970, ela chamou atenção para a caça brutal de focas no Canadá, onde os filhotes eram mortos de forma cruel por suas peles. Bardot não apenas condenou publicamente essa prática, mas também participou de uma campanha icônica em que posou com filhotes de foca em um cenário gelado. As imagens circularam pelo mundo, chocando o público e gerando um grande movimento de apoio à sua causa. Esse esforço foi crucial para aumentar a conscientização sobre a crueldade envolvida no comércio de peles e contribuiu para mudanças significativas, incluindo proibições em vários países. Outro momento importante em sua trajetória como ativista foi a criação da Fundação Brigitte Bardot em 1986. Essa organização foi um marco em sua luta pelos direitos dos animais, permitindo que Bardot formalizasse e expandisse seus esforços. A fundação foi financiada em grande parte pela venda de objetos pessoais de Bardot, incluindo joias e roupas, demonstrando seu compromisso genuíno com a causa. Desde então, a Fundação Brigitte Bardot tem trabalhado em várias frentes, incluindo o resgate de animais abandonados, a promoção da esterilização de cães e gatos para controlar populações e a luta contra práticas cruéis como touradas, testes em animais e o comércio de carne de cavalo. A paixão de Bardot pela causa animal também a levou a enfrentar críticas e desafios. Ela frequentemente se posicionava de forma direta e contundente, algo que nem sempre era bem recebido pelo público ou pelas autoridades. Em várias ocasiões, Bardot fez declarações controversas sobre temas relacionados à proteção animal, que acabaram gerando mal-entendidos e atritos. No entanto, sua determinação em defender os animais nunca vacilou. Ela estava disposta a enfrentar críticas pessoais e até mesmo processos judiciais para continuar promovendo sua causa. Além das campanhas de grande escala, Bardot sempre demonstrou cuidado pelos animais em sua vida pessoal. Em sua propriedade em Saint-Tropez, ela abrigou inúmeros cães, gatos, cavalos e outros animais resgatados, proporcionando-lhes um ambiente seguro e amoroso. Para Bardot, os animais não eram apenas uma causa política. Eles eram companheiros e seres que mereciam respeito e dignidade. Sua dedicação era tão profunda que ela muitas vezes priorizava os animais sobre sua própria vida social ou confortos pessoais. Uma das áreas em que a Fundação Brigitte Bardot tem atuado intensamente é a conscientização sobre a necessidade de esterilização de animais de rua para evitar o abandono e o sofrimento. A Fundação financia programas de esterilização em vários países e trabalha em parceria com organizações locais para implementar soluções de longo prazo. Bardot sempre enfatizou a importância de abordar as causas do problema, em vez de apenas lidar com as consequências. Essa abordagem prática e estratégica é uma das razões pelas quais sua fundação é amplamente respeitada no campo da proteção animal. Embora o trabalho de Bardot tenha sido amplamente elogiado, sua atuação como ativista não foi isenta de polêmicas. Algumas de suas declarações, especialmente em relação a questões sociais e políticas, foram vistas como divisivas e ofuscaram parte de seu legado como defensora dos animais. No entanto, mesmo seus críticos reconhecem a magnitude de sua contribuição para a causa animal.
Bardot foi pioneira em muitas áreas e abriu caminho para que outras celebridades usassem suas plataformas para defender questões importantes. Ao longo das décadas, Bardot se manteve firme em seu compromisso com os animais, recusando-se a se envolver novamente na indústria do entretenimento, apesar de inúmeras ofertas tentadoras. Para ela, a vida como ativista é uma forma de dar um propósito maior à sua fama e de retribuir ao mundo. Sua jornada é uma prova de que, mesmo em meio às críticas e desafios, é possível transformar paixão em ação e deixar um impacto positivo duradouro. Hoje, Brigitte Bardot continua a ser uma das figuras mais influentes na luta pelos direitos dos animais. Sua fundação permanece ativa e seu trabalho inspirou gerações de ativistas em todo o mundo. Embora sua imagem como estrela de cinema seja eternamente lembrada, sua contribuição para a defesa animal é, sem dúvida, um dos aspectos mais significativos e inspiradores de sua vida. Bardot não apenas mudou a maneira como muitas pessoas veem os animais, mas também demonstrou que o verdadeiro sucesso está em usar sua voz e recursos para criar um mundo melhor. Esse é o conteúdo completo do vídeo de hoje. O que você acha sobre a vida de Brigitte Bardot?